Oi, gente, tudo bem com vocês? Atendendo a pedidos numa caixinha de perguntas lá do Instagram, me perguntaram se eu poderia fazer rosas, flores sem fundo. E eu resolvi aqui, peguei umas tintas que eu já tinha aqui e vou mostrar para vocês que dá para fazer sim, flores sem fundo e dá para aparecer, fazemos composições bem bacanas. Eu sou uma apaixonada pela pintura clássica, acho que todo mundo sabe, mas há muitos anos atrás eu fiz um prato com fundo branco e me apaixonei por esse contraste do branco da porcelana e da pintura que a gente poderia fazer em cima dele. Então aqui eu vou mostrar a primeira flor que eu fiz é a rosa. Já fiz uns outros vídeos com rosa silvestre, com margarida, então tô fazendo algumas flores para que vocês possam ver que a pintura no fundo branco você consegue realçar, às vezes, uma lateral com um pouquinho mais de cor ou com um pouquinho mais de fundo, bem pequeno, deixando o fundo branco. Fica uma pintura muito bonita, fica uma pintura mais pro moderno e ela fica linda. Então segue aqui o vídeo, vocês vão perceber ao longo dele que já mais pro final eu coloco um pouquinho de cor do lado direito dele para mostrar que dá pra gente fazer com um pouco de fundinho e sem fundo também. Então aqui eu usei um tom de azul, um rosa e um cinza para fazer aquela sujeirinha para demarcar o meu espaço aonde eu vou fazer a minha rosa, tá? Então, sempre lembrando que nós temos que ir pincelando e esfumaçando. Quanto mais a gente esfumaça, mais leve fica a pincelada e a pintura fica mais suave, que é o nosso estilo, né? Tô trabalhando com óleo mole, como todo mundo sabe. Para essa técnica eu utilizo óleo mole. Quando eu quero fazer que nem agora, esses pequenos recortes, eu coloco a tinta no cantinho esquerdo, como eu tô fazendo agora, no cantinho esquerdo do pincel, e vou já dando meio que uma limitada de onde vai sair uma pétala, tá? Aí eu tô só demarcando e eu vou pincelando sempre para poder tá deixando o meu fundo o mais suave possível. Com pouca tinta a gente consegue. Ó, agora eu comecei a colocar mais ou menos o miolo num terço mais ou menos do aquele meu círculo que eu imagino da minha flor. Então eu coloquei o miolo, aí eu tô usando o Pink 35 e a gente vai colocando as sombras que são super importantes para que a gente abra a nossa flor. Para a gente fazer uma flor, vocês sabem que a gente precisa de sombra, luz e os cortes. Então, aí eu dei a sombra primeira do miolo, a segunda sombra é ali embaixo, que eu vou montar o corpo da minha rosa, que no caso essa primeira flor no fundo branco tá sendo a rosa. E eu vou e não tenho pressa, vão esfumaçando para deixar cada vez mais leve a pincelada. Tô abrindo um claro entre o meu miolo e a parte da sombra do corpo. E agora a gente vai começar os cortes. Lembrando sempre que cada vez que a gente dá uma puxada,
A gente volta e vai sempre esfumaçando. A gente não tem um número de pétalas certo, olha, essa aqui são tantas pétalas, não. Isso é uma pincelada que a gente faz e cada uma fica de um jeito. O que eu quero explicar para vocês é que o que precisa ser certinho são as sombras no lugar certo. O resto, assim, a gente vai colocando o pincel, cortando e, se for o caso, pincelando de novo para deixar ou corrigir aquela parte que a gente necessita para deixar a nossa rosa suave, com luz, com volume, que é o que a gente tanto gosta nas flores que são pintadas na porcelana. Vocês percebam que na parte de cima eu já fiz alguns cortes e tô voltando lá para fazer. Não tenham pressa. Pincelem, esfumaz, façam de novo. Isso é treino. E a porcelana é treino, gente. A porcelana requer muita paciência e treino. E a gente consegue, juntando um pouquinho de cada coisa, a gente consegue aprender sim, tá? Então, aqui agora, lembrando que eu tô trabalhando com tintas que eu já tinha aqui, não espatulei nada, tô aproveitando umas tintinhas claras que eu tenho aqui. Então, eu usei rosa, um azul, um cinza e o Pink 35 que eu fiz as sombras, que foi do miolo e a parte do corpo dela. Ó, vocês percebem como eu tô olhando para ela, aí eu volto ali em cima, eu pincelo de novo, faço mais uma pétala, e é assim que a gente vai elaborando a nossa flor. Não tenham pressa. Agora eu vou puxando, tentando agora começar a fazer a parte de baixo da nossa flor. Ó, puxo para fora, que é como se fosse uma viradinha da flor. Prestem bem atenção na pincelada, ó, puxo para fora. E a gente borda na porcelana, né? Ó, puxo para fora. E vou marcando a minha pétala. E sempre esfumaçando. Porque o que eu quero? Eu quero que minha pincelada seja bem suave. O bonito da porcelana, das flores em geral, da pintura, é a leveza. Então, a gente consegue, sim, fazer uma pintura no fundo branco, que eu particularmente gosto muito, tanto que eu fazia mais de 20 anos atrás, eu já fazia muita coisa no fundo branco. E naquela época não era comum ter muita pintura assim no fundo branco. Eu acho que dá um contraste muito bonito. E fica linda a pintura. Ó, volto lá na parte de cima para fazer mais umas pétalas. Porque a gente vai olhando e a gente vai vindo assim outras formas. Olha, eu vou puxando para fazer os biquinhos da flor. E é tudo assim muito bem devagarinho. Por isso que eu postei esse vídeo em tempo real. Tô tentando explicar bem lentamente, bem no passo a passo, para vocês poderem ir acompanhando. Dá para colocar também um pouquinho de tinta no canto esquerdo do pincel, quando a gente quer fazer um lado da pétala um pouquinho
mais escuro. E já já eu vou mostrar isso para vocês. Aí eu tô fazendo outras pétalas. E olha, percebam que eu tô sempre esfumaçando. Isso é que dá a leveza da nossa flor, seja ela qual for que a gente vá fazer. Olha, peguei a tinta com o cantinho esquerdo. Prestem atenção, olha. Tô dando uma sombra na ponta de uma pétala. Olha como isso no fundo branco dá um destaque. Fica lindo, né? Você fazer um jogo com fundo branco, eu já fiz pratos antigamente, assim, eu fazia um jogo de meia dúzia, um prato de cada flor, tem os jogos de passarinho, cada passarinho num prato. Então eu fiz coisas bem diferentes há muito tempo atrás, no fundo branco, e ficava lindo. Ó, percebam que eu deixei um pouquinho mais escuro a pontinha da pétala, para que ela tenha um pouco mais de volume, um pouco mais de cor. Quando eu tô trabalhando com o Pink 35, ele na hora de queimar, apesar que eu não vou queimar, eu vou apagar, né? Porque eu vou fazer algumas flores para mostrar para vocês o quanto vocês podem tanto aprender a fazer aqui, eu mostrando as pinceladas na forma normal, sem estar acelerado o vídeo, e que vocês aprendam e tenham a ideia de fazer alguma coisa também com o fundo branco, que fica muito moderno. De um lado, eu vou colocar um pouquinho de fundo para vocês verem que dá para fazer também a rosa no fundo. A rosa, quando eu digo, eu tô falando a rosa ou a flor, dá para fazer também um pouquinho de folhagem, sem estar enchendo ou preenchendo tudo o fundo da peça com tinta. Já já eu vou deixar só de um lado para vocês terem noção de como fica. Ó, vocês percebam quantas vezes eu volto? É porque eu olho e o olhar percebe que eu posso melhorar alguma coisa, que eu posso fazer mais uma pétala, que eu posso deixá-la mais suave e vou fazendo. A gente não pode ter pressa quando a gente está pintando, muito pelo contrário, né? Eu acho que a pintura deixa a gente assim, bem mais tranquila, e assim, o fato de a gente estar vendo nascer uma flor assim, eu acho que é tão lindo, gente. É uma obra de arte de cada um que faz. Cada um tem a sua pincelada, tem o seu toque, mas assim, tudo que a gente faz é arte, né? E a gente com o tempo vai só aprimorando. Olha, não falei que eu ia fazer? Olha, peguei um pouquinho de verde, aí eu tô trabalhando com 2 tons de verde, que é o verde cobre, aliás, tem um pouquinho de caramelo também. Um verde cobre, tô fazendo um pouquinho de folhagem, para vocês olharem que dá para fazer bem pouquinho e continuar no fundo branco também. O lado esquerdo eu não vou fazer folhagem não, só para mostrar para vocês que quando a gente coloca um pouquinho de tinta, a gente já tem que colocar na medida que a gente vá obedecendo as pétalas que a gente já deixou lá embaixo. Ó, percebem que eu vou entrando com um pouquinho de tinta, vou fazendo umas pequenas folhinhas aqui,
Lembrando, gente, que esse prato é um prato de estudo apenas, tá? Eu pintei só para mostrar para vocês a forma que a gente pincela, que dá para fazer no fundo branco sim, e que a gente pode estudar olhando também. Olha, tô bem suave. Eu vou, olha, você percebe que eu vou deixando alguns cantinhos, eu encho, eu vou além da, para formar mais um recorte na folha, porque a pétala, ela não é muito certinha, né? E depois, o que que eu faço? Eu vou abrindo, olha, percebam agora. Eu vou agora acertando aquelas pétalas que eu fiz, que às vezes quando a gente pincela um pouquinho do verde acaba cobrindo. Ó, puxando. Ó, desse lado tem tinta, do outro lado eu não vou colocar tinta. Olha, eu virei de cabeça para baixo e tô, ó, ali mostrando as pétalas que estão por cima. Deu para vocês entenderem mais ou menos de que forma que a gente pode fazer? Espero que eu tenha ajudado, que vocês gostem do vídeo. Vou fazer uma outra flor e depois eu vou colocando aqui, tá bom? Vocês percebam que eu volto, às vezes, várias vezes no mesmo lugar, eu faço mais uma pétala, eu ponho mais uma sombra. E é assim que a gente... E sempre lembrando que a gente tem que esfumaçar. Espero que gostem.